impressionante como tudo é gostoso quando o assunto é sexo. Mas em especial, estar no grupo com vocês hoje é uma satisfação minha, grande, porque eu convivo com o câncer todos os dias da minha vida, né? Os últimos 18 anos de vida foram lidando intimamente com pacientes oncológicos. A minha especialidade é oncologia pélvica, sou fisioterapeuta, sou especialista em pênis, ânus e vagina. Então, todos os cânceres que permeiam, né, câncer de reto, câncer de útero, câncer de próstata, câncer de bexiga, todos esses cânceres pélvicos, eles vão impactar na função sexual de uma forma direta. Óbvio que todo e qualquer câncer, a nossa existência impacta na nossa sexualidade de uma maneira direta, isso é fato. Mas em uma sociedade onde é tão genitalizado o sexo, cânceres nessa região vão ter um impacto muito maior e é inevitável. Eu tenho muitas colegas especialistas em reabilitação que também fazem o suporte para os pacientes de câncer de mama. Não é a minha área de atuação, eu não trabalho com câncer de mama, só realmente com essa caixinha aqui. Os meus amigos dizem que eu sou especialista em pinto, periquito e cu. A Mônica é especialista em pinto, periquito e cu. Ok, a gente abstrai, né, e segue a vida. Enfim, como eu disse para vocês, para mim é um prazer muito, muito peculiar por eu lidar com o câncer nesses últimos 18 anos. Meus pacientes são basicamente pacientes da oncologia pélvica. E também porque a minha mãe venceu, né, um câncer de mama, então tem esse quê familiar também, né? Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, ela está resolvendo os probleminhas, ela viria, atrasou e se enrolou, coisa de mãe, né? A de vocês também deve fazer a mesma coisa. Mas eu participei de uma maneira muito direta. Eu não sou de Belém, nasci em São Luís, mas eu sou rodada, já morei em várias cidades no Brasil e fora do Brasil também. E estar longe quando ela recebeu o diagnóstico foi algo que me doeu muito. E doeu tanto que eu trouxe ela pra cá. Eu digo, mãe, vamos pra Belém, vou fazer tratamento lá em Belém, que eu tô perto, eu consigo acompanhar. Então, assim, eu vivenciei essa luta dia após dia. Estava lá no dia de raspar a cabeça, estava lá no dia de colocar o portocate, né? E aí, enfim, participei das químios e participei de tudo. Então, acreditem, eu vivi junto com vocês cada momento desses que vocês passaram. Eu vivi, eu mergulhei fundo, assim, porque se é pra estar triste, a gente vai lá fundo no triste, né? Se é pra estar feliz, a gente vai lá no alto também. Então, assim, eu vivi toda essa flutuação. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que essa nossa tarde seja muito gostosa, muito prazerosa, porque a gente está viva, né? E se a gente está aqui, é pra gente aproveitar. Gente, eu sou o Dr. Rafael Aben, eu sou amigo da Mônica, a gente já trabalha juntos também em parceria. E o meu assunto, eu acho que ele é um pouco menos extrovertido que o da Mônica. Eu trabalho com reprodução humana, eu trabalho principalmente com casais inférteis, seja casal heteroafetivo, e agora a gente está fazendo uma grande campanha, uma grande novidade, que é para instruir os casais homoafetivos que podem também ter um filho, que é uma forma fácil também de ter um filho, tá? Com a reprodução humana. E a gente está fazendo também uma campanha em relação à preservação da fertilidade. É por isso que essa camisa está falando, e aí, vamos fazer um filho no futuro? Isso inclui vocês também. O que acontece? A gente está sendo cada vez mais discutido a reprodução humana sobre aquelas mulheres que já estão numa idade um pouco mais avançada, 37, 38, ainda não querem ter um filho. A gente sabe que o papel da mulher mudou muito nos últimos tempos. A mulher está trabalhando muito mais, está saindo muito mais de casa. Antigamente, o papel da mulher era basicamente cuidar da casa e ter filho. Hoje em dia tem um monte de opções a mais, tá? Então, essa área tem crescido muito, da reprodução humana, está super na moda, está saindo no Fantástico, está todo mundo falando sobre isso agora. Tá? Eu acho que um público que ainda está excluído de informação, não do processo, mas de informação, especialmente o público oncológico. Tá? Por quê? A gente sabe que a quimioterapia, ela diminui o potencial de fertilidade das mulheres e dos homens também. Tá? Só que das mulheres o impacto é maior. Então, o que acontece? Acho que há 30, 40 anos atrás, sobre o câncer, o que acontecia? Única coisa que a gente pensava sobre o câncer era, será que a paciente vai ficar bem? Será que a pessoa vai sobreviver ao câncer?
Hoje em dia a gente sabe que a taxa de cura melhorou muito e tem muita gente que venceu o câncer e seguiu a vida. Só que se a gente não promover uma qualidade de vida e não alertar dos perigos que podem acontecer durante essa fase, durante a medicação, pode ser que lá para frente tenha algum tipo de frustração. Pode ser com a própria sexualidade, pode ser também de um filho que ainda não teve. Então, eu acho que o nosso papel dos profissionais da área de saúde é principalmente a gente orientar vocês em relação a isso. Tá? E dentro da reprodução humana, a gente tem técnicas muito boas e viáveis para a preservação da fertilidade. A gente sabe que o quimioterápico e o radioterápico, ele diminui muito o potencial germinativo, o potencial de produção de óvulos. Mas o porquê disso tudo? Geralmente o quimio-radioterápico, como a gente sabe, ele procura atuar principalmente naquelas células de divisão, que se dividem muito rápido, que são em geral as células cancerígenas, mas as células germinativas também têm um padrão muito parecido. Então, ele atua lá. Então, a gente não consegue falar que no pós-quimioterapia, se a paciente vai ter ainda o potencial de gerar um filho, de engravidar ou não. Então, antes disso, não é melhor a gente atentar ou a gente pensar em retirar esses óvulos e congelar, deixar lá guardadinho? Quantas de vocês será que não receberam essa orientação? Acho que quase ninguém recebeu, né? De quem a culpa? A culpa é nossa também, dos profissionais, dos médicos, entendeu? Minha, de reprodução, tem poucos que falam sobre isso. A gente está lançando campanha justamente para orientar. A reprodução parece um bicho de 7 cabeças. Parece algo de pessoa milionária, parece algo impossível de fazer, tem que ir para o Japão para fazer. Não, gente. Tem aqui em Belém, tá? É mais acessível, acredito eu, do que o imaginário das pessoas. As pessoas acham que é extremamente caro. Ok, tem pessoas que realmente pode pesar um pouco no orçamento de algumas pessoas, mas não é tanto assim como se imagina, entendeu? Está cada vez mais acessível. Então, se está cada vez mais acessível, todo mundo acho que pode ter direito de ter esse conhecimento e de realizar também, se programar, sabe? Eu acho justo a gente ter esse tipo de orientação. Então, assim, eu acho que o intuito dessa palestra é a gente orientar, abrir os olhos de vocês, e a gente vai colocando uma sementinha em cada. Essa sementinha vai se espalhando, vai falando para outras pessoas, para outras pessoas, para outras pessoas. Porque acho que até mais do que eu, vocês têm muito mais contato com a doença, com outras pessoas também que estão passando pelo processo, né? A Mônica, ela tem muito mais pessoas que atuam que já estão com câncer, estão em tratamento, né? Já para mim já parece um pouco menos. Mas eu acho que também é nosso papel ter esse tipo de orientação, né? Então, basicamente é isso. A gente precisa, antes do processo todo, a gente precisa retirar esses óvulos. Vocês conhecem bem como funciona uma fertilização in vitro? Mais ou menos, né? Ninguém... então, quanto tempo vocês acham que demora o processo? Não, assim, desde quando inicia, desde até conseguir congelar os óvulos, demora o quê? 3 meses, 4 meses, 10 dias, 1 ano? Eu apostaria em 1 mês. Foi? 4 horas. Retirar e congelar? Na verdade, o processo todo ele demora em torno de 15 dias. Porque como é que funciona o processo todo da fertilização in vitro? Primeiro... Da fertilização em si. Da fertilização... O congelamento, Quando eu falo fertilização in vitro é porque o congelamento, ele interrompe uma etapa. Aí depois, quando descongela, ele reinicia para fazer a fertilização in vitro. Então, para pacientes que estão congelando óvulos ou para pacientes, casais inférteis, o procedimento é o mesmo. Só que, em determinado momento, a gente congela o óvulo antes. Então, as etapas, como são as etapas? Primeiro, a gente vai fazer a indução da ovulação. Eu vou entrar com alguns medicamentos, geralmente medicamentos injetáveis, e vou fazendo ultrassom. Para que serve isso? Eu vou ver os ovários, eu vou ver os ovários sendo estimulados e ter os óvulos se desenvolvendo. Uma feita desenvolvendo, eu vou chegar com uma agulha, sedação, parece uma endoscopia, super tranquilo. A pessoa está sedada, dormindo, eu aspiro esses óvulos e mando para o laboratório. Colocado no laboratório, a gente congela e deixa lá. E quanto tempo pode deixar congelado?
1, 2, 10, 15, 20 anos. Tem bebê com mais de 10 anos que já nasceu com óvulo congelado. Então, assim, isso pouco importa. Vamos supor que a pessoa tem um CA com 32 anos, né? E ela está sem marido. Ela vai lá, faz, retira e congela. Ela depois a pessoa casou com 45 anos. Legal, descongela, pega o espermatozoide, junta com o óvulo, vai se formar os embriões, transfere para dentro do útero. Então, basicamente, como é que a gente vai fazer? A gente precisa induzir a ovulação, retirar esses óvulos, antes que o quimio e radioterápico atue, que pode justamente atrapalhar os ovários e diminuir a reserva ovariana, tá? É diminuir a quantidade de óvulos. Aquelas pacientes que precisam fazer a retirada do útero, tá? A gente, da mesma forma, guarda os óvulos, e depois, quando quiser, a gente pode pegar o espermatozoide, juntar com os óvulos, e a gente pode transferir esse embrião ou para o útero da paciente, ou se for uma paciente que já realizou a esterectomia, a gente pode transferir para um parente até 4º grau. Irmã, mãe, já tiver filha, até prima, tia. Só que a paciente que vai receber o embrião tem que ter até 50 anos de idade. Então, Nossa, que legal, até com 50 anos. não tem essa dificuldade. A gente tem um embriãozinho lá formado. Eu posso transferir para o útero de uma pessoa, parente até 4º grau, que é prima, até 50 anos. Pode ser uma irmã também. Caso não tenha ninguém da família, o que a gente pode? A gente pode pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina. Ele autoriza a transferência, na maioria dos casos se ganha, autoriza a transferência, por exemplo, para uma amiga ou para uma prima mais distante, né? Se engravida numa boa, a pessoa engravida. Só que o embrião, ele vai ter a carga genética da pessoa que fez, da pessoa que foi retirada os óvulos. Então, o ideal, o principal realmente, tá? O maior dano que a gente pode ter é o ovário. Tá? O útero, se tiver dano, tem como a gente reverter. A gente pode transferir para uma outra pessoa, que seria o útero de substituição. Agora, o ovário, uma vez ele danificado, eu não consigo mais obter óvulos dele, se realmente ele não tiver estoque. Aí já teria que partir para uma outra situação que é viável também, que é receber óvulo de uma outra pessoa. É a ovo-recepção. Existe também pessoas que podem doar óvulo, sempre anônimo, tá? E é uma outra possibilidade, se não quiser ou se não puder congelar naquele momento. Que hoje é o mais comum, né? O que mais se vê, né? É muito comum, que aí a gente já entra em falência ovariana precoce. Tá? A falência ovariana precoce pode ser pela própria natureza da pessoa, pela própria genética, pode ser por uma cirurgia ovariana, a pessoa fez uma cirurgia, retirou o ovário, não tem mais estoque, pode ser por quimioterapia ou radioterapia também. O problema todo é que eu não consigo prever qual dessas pacientes que vão fazer rádio e químio que vão perder estoque. Depende do quimioterápico, depende da dose do rádio, de químio, e depende principalmente da idade da mulher. O que acontece? Você faz rádio e químio numa paciente muito jovem, ela tem esse estoque aqui de óvulo, ele diminui para esse aqui. Provavelmente ela vai entrar numa menopausa um pouco mais cedo, porque a gente esgota um pouco. Só que se eu faço uma rádio, uma quimio numa paciente de 38 anos, por exemplo, que ela já tem um estoque isso aqui, o estoque vira isso aqui. Esse estoque, às vezes, é o estoque de menopausa. Entendeu? Então, ele diminui a quantidade. Se já tiver pouco, essa diminuição pode significar um esgotamento. 11% das mulheres entre 20 e 34 anos tiveram período de amenorreia. Amenorreia é não menstruação, por 6 meses. Tá? Então, é uma taxa pequena daquelas pacientes de 20 a 34 anos. Porque são pacientes até 34, em geral, ela tem uma boa reserva ovariana. Então, você faz a quimio, diminui a reserva, provavelmente ela vai entrar numa menopausa um pouco mais cedo do que a média, mas não esgotou. Mas agora, olha aqui nas pacientes um pouco mais velhas. As mulheres são 25 vezes mais propensas a ter pelo menos 6 meses de amenorreia se for acima de 40 anos, em relação às mulheres abaixo de 35. Ou seja, pacientes de 41 anos têm 25 vezes mais chances de ter amenorreia do que uma paciente de 41 do que uma paciente de 34, por exemplo. Então, realmente, a gente sabe que diminui bastante a quantidade.
Só que aquelas pacientes que já têm pouco ou já têm menos pela própria idade, é um cenário bem mais desfavorável. Ao mesmo tempo, a paciente, por exemplo, de 30, 32, 34, 31, por exemplo, a gente também não consegue prever. E se não tiver? Não dá para saber, entendeu? Não tem estudos ainda que correlacionem bem, porque são muitos quimioterápicos, são muito rádio, é muita diversidade de tratamento, tem muitos protocolos. Então, seria ter que estudar os diversos protocolos. Cada protocolo tem um impacto. A gente precisa entender a gente precisa entender, mais ou menos, a gente precisa entender a fertilização in vitro, tá? Como uma tentativa de engravidar, tá? Não é fábrica de bebê. Eu posso ter 50 óvulos lá. Eu não garanto que 50 óvulos seja uma gravidez, entendeu? Importa também muito a idade da paciente quando retirou os óvulos. Paciente mais jovens, maiores chances de sucesso. Paciente mais velho, menores chances de sucesso. Em média, uma tentativa de fertilização in vitro, que é um ciclo, uma estimulação, uma retirada de todos os óvulos e guardar lá, e depois a gente vai transferindo esses embriões devagar, se tiver muitos embriões, a gente vai transferindo devagar, a chance de sucesso gira entre 35% a 50% de engravidar. Então, às vezes você precisa de um monte de óvulos para ter mais chances. Quanto mais transferências, mais óvulos tiver, mais embriões, mais chance você tem de engravidar. Então, um ciclo de fertilização in vitro, que seria um ciclo de congelamento, oferece em média 40%, 45% de chance de engravidar. Para aquelas pacientes que fazem 3 ciclos, que retirou um, congelou, fez no outro mês, congelou, fez outro mês, congelou, aí vai ter um monte de óvulos, a chance gira em torno de 80%, 85%, dependendo da idade. 70%, 80%, isso vai depender da idade. Existe uma calculadora que a gente possa fazer, tá? E para aquelas pacientes que fizeram 5 ciclos de fertilização in vitro, que seriam 5 ciclos de indução de ovulação e congelamento, essa chance bate para 90%. Quanto mais poder tu tens, maior é a tua responsabilidade. Então, se vocês se reuniram como um grupo e se vocês vestem a camisa, vocês têm uma responsabilidade gigantesca, que é levar essa informação adiante. Então, porque os médicos não falam, a gente está aqui, ó, vamos falar agora, não tem que se segurar. Adoro! Tem uma raiva, gente. Os olhos delas brilharam aqui. Isso é preliminar. São preliminares, são preliminares. Ela primeiro se disponibiliza como ser a conselheira, né? Se alguém tiver pé na bunda, essas coisas, liga pra Mônica, ela gosta de escutar, né? A chance já fica bem mais baixa, tá? Por exemplo, acima de 40 anos, se eu for retirar os óvulos, vamos supor, 40 a 41 anos, a chance de sucesso por ciclo de fertilização in vitro gira em torno de 20%, 25%, tá? No máximo, mais ou menos isso. Existe uma calculadora que existem outros fatores também que eu tenho que levar em consideração, tá? Para um ciclo. Para 3 ciclos, eu não tenho certeza de cabeça, mas acho que fica em torno de 40% a 45%. Para aquelas que fizeram 3 induções, tá? 3 vezes a fertilização in vitro, 3 induções de ovulação, fez 3 retiradas de óvulos, 3 vezes retiradas de óvulos, em 3 etapas diferentes. O que acontece? O tamoxifeno, em geral, ele prejudica muito o endométrio, que é a parte uterina para a gente transferir o embrião. Só que não importa, eu não vou transferir embrião agora, eu vou congelar. Então eu não tenho que me preocupar com como está o útero. Eu tenho que me preocupar como está o ovário, tá? E proteger do pico de estradiol. O estradiol basal, geralmente ele é 200, 300. Quando a gente induz uma ovulação, ele bate 1.800, 2.000. Tem casos até 3.000, de estradiol de 3.000. Ok, parece ultra arriscado, né? Eu não posso ter estradiol alto. Mas a gente tem protocolos, tá? Que a gente consegue controlar esse estradiol e consegue proteger. Então, o protocolo para paciente que vai realizar o congelamento pré-quimioterapia é um protocolo um pouco modificado. Era essa a minha pergunta. Se antes de iniciar a quimioterapia, por exemplo, recebi o diagnóstico, estou com o diagnóstico na mão, corro para congelar meus óvulos. Que aí eu não entrei, não vai ficar concorrendo com a quimioterapia, por exemplo. Isso, é melhor antes. O ideal é antes de estar na quimio, já tem concorrência. Olha só, gente, nós estamos em uma... Eu aprendi com a minha mãe o seguinte, eu queria ir para uma viagem, e aí eu dizia, mãe, deixa eu ir, todo mundo vai.
Tu não é todo mundo, Mônica. Então, assim, eu cresci com tu não é todo mundo, Mônica. E eu aprendi que, cara, a mamãe tá certa, eu não sou todo mundo. Eu comecei a me desafiar a interpretar as coisas por ângulos diferentes. Eu acho que quando você tem um objeto aqui, você vai enxergando, dependendo da posição que você adota, a sua interpretação muda, o resultado muda e o ambiente todo muda. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Nós crescemos socialmente orientados a tem diagnóstico de câncer, te livra disso que tu vai morrer. Te livra disso que tu vai morrer. E a gente vem caminhando nesse modelo do recebe diagnóstico, te livra disso, recebe diagnóstico como se fosse uma bomba relógio, que não é, tá? Como se amanhã você já não fosse conseguir respirar, o que não é. Você recebe o diagnóstico e fica com aquele sofrimento na mão, como se fosse explodir a qualquer momento. Isso é uma educação social. Eu acho que a gente já avançou. Ei, passado. Você estava falando, me veio o estalo. Antes, as pessoas recebiam o diagnóstico do câncer, eles só queriam se livrar. E acelera a cirurgia para eu me livrar. Hoje, a gente não precisa mais desse sofrimento. Antes, se pensava em, estou com um diagnóstico, tenho que fazer a cirurgia para que o câncer não me atormente e eu quero sobreviver. Hoje, ninguém pensa mais em sobreviver. Todo mundo pensa em viver. E é por isso que eu e o Aber estamos aqui hoje. Porque vocês precisam enxergar o câncer e vocês, como pessoas que viveram isso na pele, têm que levar isso para as outras pessoas que vocês entraram em contato, que estar com o câncer hoje não é o teu objetivo no futuro com esse diagnóstico de agora, não é simplesmente sobreviver. É perceber que você vai continuar vivendo sim. E se você vai continuar vivendo, eu tenho que pensar em gestações futuras. Se eu vou continuar vivendo, eu tenho que pensar na minha função sexual. Se eu vou continuar vivendo, eu tenho que pensar como é que vai ser a minha relação com as pessoas próximas. Eu não posso simplesmente me vitimizar e me congelar naquele papel de vítima. Acabou, gente. Vocês não têm mais essa desculpa, não. Acabou. Acabou isso. Então, porque os médicos dizem, tá muito legal, vocês jogam tudo pra cá, né? Joga tudo pra cá. Muito bacana vocês, mas são as mesmas pessoas que fazem a pressão social dos outros. São vocês que fazem a pressão social, somos nós que fazemos a pressão social. Você recebeu o diagnóstico, quando é a tua cirurgia? Te encontro semana que vem, ainda não fizeste a cirurgia, gente, só passou uma semana. Calma, não vai explodir amanhã. Tem que fazer exame, tem que esperar, tem a fila do exame, tem a fila de não sei o quê, tem que conciliar a agenda do médico com a agenda do outro. Isso tudo pode ser enxergado, isso tudo pode ser levado com leveza. É a forma como vocês vão enxergar o problema que vai trazer a melhor solução. Não é se desesperar. O câncer ele não está ali para te congelar, ele está ali para te desafiar. Então começa a repensar a tua vida. Eu escolhi trabalhar com câncer porque eu sou fascinada por pessoas, eu não contei isso antes. Eu sou alucinada pelo ser humano. Eu sou aquela que vai pra praça e para e fica olhando todo mundo. Eu fico observando como as pessoas reagem, como as pessoas conversam, como elas caminham, como elas tomam água de coco, como elas correm. Eu sou fascinada pelo ser humano. Eu adoro sentar e ouvir as pessoas. O que você tem pra falar? Eu adoro ouvir isso. E o câncer me chamou a atenção quando eu estava na universidade ainda, porque eu vi essa transformação, as pessoas se transformavam depois de um câncer. E isso é lindo, o poder de transformação que todo mundo já tem e ninguém percebe. Quando aparece um câncer, todo mundo descobre força de onde não tinha, né? Aí pronto, aí bonito, né? E joga tudo pro médico. Por que você não usa essa força e começa a divulgar? Sabe, essa divulgação tem que ser de vocês. Vocês viveram isso na pele. Não, geralmente quando tem protocolo, tem vários protocolos que a gente já tem montado. Sim, pode ter diferença. Se tiver realmente relação com o estradiol, a gente bloqueia o estradiol. Se não tiver, a gente precisa bloquear menos, tá? Mas tem vários protocolos que a gente pode utilizar, tá bom? Isso é relativamente tranquilo. Não, isso é bem estudado na nossa área, isso é bem tranquilo. Uma outra coisa que eu queria falar também para vocês é sobre a ovodoação, tá? Ou a recepção de embrião. O que é que acontece? Tem algumas pessoas que não tiveram essa informação, ou não quiseram fazer, ou não puderam, qualquer coisa desse tipo, fizeram a rádio, a químio e perderam o potencial de fertilidade, tá? Tem solução? Não, agora parece que agora não dá mais para engravidar, né? Gente, dá para engravidar. É o caso dela.
Ovo doação, não é misterioso. Acontece, tem uma filazinha de espera, em geral, tem, porque tem mais gente querendo receber do que gente doando. Isso é natural. É absurda essa fila de espera? Em geral, não. Tá? E conseguindo um óvulo de uma outra pessoa, pode usar o espermatozoide do marido, entendeu? Tem boas chances de gravidez. Sabe? E é uma gravidez normal como qualquer outra. A única diferença que vai ter é que não vai ter a carga genética, tá, feminina, da pessoa que está gestando. Vai ter a carga genética da doadora e do marido. Né? Só que a doação no Brasil, ela é anônima e não remunerada. Tá? Então, eu não posso chegar, olha, está aqui a minha amiga, eu quero que seja dela aqui, ó. Eu estou pagando aqui tanto para ela, para ser os óvulos dela. Estou comprando os óvulos dela. Não. Parente direto, não pode? É anônimo. É anônimo, é obrigado. É lei. Então, quem faz esse intermédio são as clínicas de reprodução. E o que pode ser feito? O porquê agora está aumentando mais o número de pessoas doando? Uma parte do tratamento para a pessoa doar pode ser compartilhado o valor do medicamento. Por exemplo, como a pessoa vai doar, então a pessoa também vai receber um incentivo financeiro no medicamento ou no tratamento como um todo. Tá? E dessa forma estimula muito mais pessoas a doarem. Isso daí pode ser feito. Seria legal da família, né? Já pegava uma pessoa. Já carregava a genética, né? A da Chile, que ela tem uma sobrinha que é a cara dela. É a mesma cara, só que... Né? Já pegava, mas já ficava o filho. Já ficava. Pelo menos saber que aparecer com ela, né? Infelizmente a lei não permite. E tem um outro detalhe, tá? Vamos supor que a paciente já tenha uma idade um pouco mais avançada, 45 anos. Pensando em termos reprodutivos, é uma idade avançada, 45 anos. Nesse caso, se ela descobrir um câncer com 45, não tem filho, ou qualquer motivo que seja, passou pela quimio e tem 45 hoje, tá? Quando ela recebe uma doação de óvulo, o que realmente importa na chance de sucesso de gravidez é o que tem o maior impacto. Não é a idade do útero que tem o maior impacto. É muito pequeno. É a idade do óvulo. Então o que a gente vê é aquelas... uma famosa engravidou com 48 anos, teve trigêmeos. Gente, não é o óvulo dela. Ou é óvulo que ela congelou quando era novinha, ou é óvulo doado. Isso não existe, entendeu? De 48 anos ter trigêmeos com óvulo próprio. Não é assim, tá? É fake. É Fake fake. news. Fake news. Fake Isso aí, news. fake news. Se ela tivesse ido lá e tinha feito. Aí a gente fica com aquela inveja, né? Nossa, que saudável. Então também tem essa possibilidade, não dá para ficar se culpando que, meu Deus do céu, eu não congelei agora. Não, e agora não, tem uma possibilidade, tá? E como a Mônica disse, o que falta é informação. Quando descobre o câncer, é aquele desespero, não pensa mais em nada. Calma, dá uma respirada, vê todas as possibilidades. Às vezes é legal conversar com outras pessoas que já tiveram outro tipo de experiência, tá? E realmente o congelamento, ele vem com força, principalmente que o maior público são os pacientes de idade mais avançada que não estão passando por quimioterapia, só porque querem preservar a fertilidade. Mas os pacientes que estão também realizando a quimioterapia, a rádio, que vão realizar, são totais candidatas e falta também a orientação do oncologista. Eu estou agora com um projeto justamente de orientar em relação a isso e também a orientar em relação a pacientes que vão passar pela rádio e químio, de visitar os oncologistas. Eu vou entrar nos consultórios dos oncologistas. Vou deixar, eu vou entrar. Mas vocês não podem deixar o Aber fazer isso sozinho. Vocês têm que falar. Vocês têm que divulgar. A gente depende muito da boa vontade também dos oncologistas, dos profissionais, para abrir esse tipo de espaço, entendeu? Porque... Você tem que chegar com ele. Sim. Acho que depois de hoje, Não, vocês têm que chegar com o oncologista de vocês e falar: doutor, assisti uma palestra do Dr. Rafael Aber, estávamos falando sobre fertilização. E tem que falar. Vocês têm que falar para todo mundo, para o vizinho, para o porteiro. Eu preciso conversar diretamente com o oncologista. Eu tenho que ter liberação do oncologista, entendeu? E outra, que geralmente o que tem mais impacto é o estradiol. O estradiol é que tem muito mais impacto, em geral, no CA de mama. Geralmente, nesse período de gravidez, o que está alto é a progesterona. Entendeu? Então, assim, é um pouco diferente. Então,
Mas, em geral, se eu consigo ter, sim, um parecer do oncologista, sabe? Ele fala, não, tá tudo bem, tá só fazendo segmento, tem segurança agora. Eu tendo o óvulo congelado, eu não preciso me preocupar, pode demorar 3, 5, 10 anos para eu ter esse parecer do oncologista. Mas eu tendo a segurança que eu preciso do respaldo dele, claro, é ele que está tratando. Eu preciso desse respaldo, eu tendo esse respaldo do oncologista, super tranquilo. Transfiro então, o embrião. Até os 50 anos a mulher pode até os receber. 50. E se tiver mais de 50, porque é a idade que é permitido fazer tratamentos de reprodução assistida, isso é uma legislação, a gente pode pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina. E pode liberar, não é impossível. Tá Tem vendo, caso. namorado? Posso ser mãe com 60 anos. Só te pede uma liberação lá. Não precisa ter preocupação. O que parece mais difícil para vocês em acesso ao profissional de reprodução humana? Nunca veio na cabeça, falta de informação, ou parece ser muito caro, muito difícil, muito, não tem Belém, não tem... O que parece assim? E Rafa, não tem nenhuma iniciativa que o SUS possa reparar ou fila? Olha, assim, serviço público de reprodução humana, tá, de fertilização in vitro, em Belém não tem de baixa complexidade que não envolve a fertilização in vitro, porque o que encarece de fato o tratamento são duas coisas: medicação, que é muito cara, não, mas é cara, tá? E o laboratório, tem que ter o laboratório, entendeu? E o SUS não tem laboratório. Se não me engano, tem o Perolabaito em São Paulo, que a fila é quilométrica. Aí, se não me engano, tem um em Brasília, se não me engano, tem 3 ou 4 no Brasil. Isso é planejamento de vida, né? Na verdade, gente, é planejar. Acho que é uma falha nossa educação, ela é muito falha em planejamento. Ninguém se prepara. Eu tenho uma brincadeira na família que eu digo, todo mundo quer morrer cremado, mas ninguém deixa o dinheiro, né? Ninguém deixa o dinheiro, você faz a caixinha, né? Ninguém faz. Então, assim, você decidir por ser mãe, decidir por ser pai, é um projeto de vida. E como todo projeto, exige planejamento. Então, enfim, tendo uma educação bem, né, uma educação, um alicerce educacional muito bom, um planejamento muito bom, dá, gente. Se isso for teu projeto de vida, consegue. Quando é teu projeto de vida, tu consegue. Tu dá um jeito, sempre dá um jeito. Vocês querem que eu fale, que eu perceba assim no dia a dia, negócio de ovodoação, de recepção de embrião, da feita que a barriga começa a crescer, você esquece, você não fica pensando, entendeu? Aquele começo é aquele, mas não vai ser parecida, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Cresceu a barriga, a paciente esquece como é que, se é menino, se é menina, se é com óvulo próprio, se é óvulo doado. É o que eu percebo mas na prática. Cria aquele sentimento maternal, toda aquela ideia, aquela concepção de mãe, sabe? Então parece ser difícil no primeiro. O que vão pensar? Como é que eu vou falar para as pessoas? Que não precisa nem falar, fala se quiser. Fala se quiser, né? Agora vamos falar de sexo, né? Pode falar de sexo, gente? Vamos falar de coisa boa, né? Não, mas trazer pessoas para o mundo é muito bom. É muito bom. Mas vamos falar sobre como a gente traz pessoas para o mundo, né? Até porque a forma mais tradicional de perpetuação da espécie... A maioria, né? A gente tem que treinar, até, né? A maioria faz assim, né? A maioria. Bora lá, vamos falar da maioria, então. Gente, é o seguinte, sexualidade, ela é manifestada de diversas formas. A roupa que vocês escolheram para sair hoje manifesta a sexualidade de vocês. O jeito que vocês sentam, a forma que prendeu o cabelo, a cor do batom que escolheu, o jeito que usa o óculos, o jeito de consertar o óculos, até, sei lá, até a forma que vocês reagem depois que tropeça quando está andando na rua, está manifestando a sexualidade. O susto que vocês levam, né? Tem gente que dá uma entregadinha, né? A sexualidade daquele dali é igual. Então, assim, a gente manifesta a sexualidade muito mais do que imagina. O sexo, ele está presente em tudo. A gente só está aqui hoje conversando porque o sexo existe. E é o que não dá pra gente fugir. Não dá pra gente negar. Não dá pra gente ter preconceito. Existiu preconceito? Existiu. Existe preconceito ainda? Existe. Mas é completamente infundado.
é muita hipocrisia alguém dizer, ih, vai falar de sexualidade? Não, não quero. Não preciso não, porque eu já sei tudo. Né? Quantas de vocês não já ouviram a expressão, uma palestra de sexualidade? Vou não, filha, já sei tudo. Nem preciso, eu dou aula para ela. Eu dou aula, né? Então, assim, as pessoas lidam com a sua sexualidade de forma muito diferente. E isso é muito legal, porque nós precisamos ser diferentes mesmo. Se a gente entender que só é atração, só é atrativo sexualmente um único padrão, a gente vai estar se limitando, né? E é legal que o que é belo para uns olhos é aversivo para outros olhos. E que bom, porque assim sempre vai ter um sapato velho para um pé cansado, né? Olha só que bacana. Só que, infelizmente, a gente cresceu com uma educação sexual muito repressora. E se fosse só repressora, ok, a gente até compreenderia. Mas, além de repressora, é uma educação sexual negativa. Tem que transar com camisinha, hein? Tu vai pegar AIDS. Cuidado com filho. Quem tem filho antes de se formar não consegue mais estudar. Você não vai conseguir trabalhar. Olha, filho prende muito a vida da mulher. O homem vai embora. Se tu pegar filho, ó, menino, cuidado. Se tu pegar menino, tu não vai ter... Então, assim, o tempo todo a gente aprende que se eu fizer sexo, eu posso pegar gonorreia. Se eu fizer sexo, eu posso ter AIDS. Se eu fizer sexo, eu posso engravidar sem querer. Se eu fizer sexo... O tempo todo, a educação sexual entregue nas escolas, até pouco tempo, foi essa. Foi uma educação sexual que eu considero negativa. Por quê? Porque mostra sempre o lado ruim do sexo. Então, como eu falei pra vocês, eu sou fascinada por pessoas. E eu observo pessoas e me encanto com as pessoas. E eu percebia que as histórias de vida, todas eram afetadas por uma educação sexual negativa. E aí, quando eu fui me sentindo confortável para lidar com as questões sexuais do consultório, eu comecei a contestar a educação sexual que eu recebi. E aí eu comecei a fazer diferente dentro do meu ambiente. Eu disse, não, peraí, eu vou ter que começar a mostrar o lado bom, para que ninguém tenha aversão. E para que as pessoas comecem a perceber que a qualidade de vida, ela é abraçada pela sexualidade também. Como eu percebi isso, gente, no dia a dia? Eu devolvi a função urinária, devolvi a função intestinal e o paciente oncológico estava apto para voltar para a sociedade e desempenhar suas funções normalmente. Só que a função sexual não estava bacana. E aí, quando eu entrava com estratégias para melhorar a função sexual, eles tinham essa evolução aqui, ó. Saía daqui para cá. E eu conseguia fazer isso em uma semana. Como, Mônica, você consegue transformar a vida sexual de alguém em uma semana, em 2 sessões, 5 sessões no máximo? Conversando. Desmistificando aquela crença limitante de que sexo é feio, é pecado, é nojento, é proibido. Desmistificando aquele conceito de que você teve um câncer, você sobreviveu ao câncer. Pronto, já não é suficiente, o que tu queres mais? Né? Como se não tivesse uma vida depois daquele diagnóstico, né? E outra, quando algumas mulheres relatavam as suas questões, seus conflitos que permeavam a sexualidade, elas vinham falar se punindo. Doutora, eu acho que eu nem devia estar falando isso, porque afinal de contas Deus já foi tão bom comigo, né? Eu não morri. Mas assim, doutora, eu sinto uma falta, doutora, daquela época. Gente, por quê? Por que temer? Por que essa vergonha? Por que esse, né? Por que tatear dessa forma? É vida. Sexo é vida. E a gente está aqui porque a gente está vivo. A gente está aqui hoje conversando porque a gente precisa entender que a vida segue. E ela tem que ter brilho. Ela tem que ter leveza, ela tem que ser natural. Quem não é feliz sexualmente é estressado, é mal-humorado, é rabugento, né? A gente encontra aquele povo buzinando demais no trânsito, a gente olha pro lado e diz, a mulher dormiu de calça jeans. Né? Ou então aquela mulher muito irritadiça, a gente diz, ih, mal amada. Mal comida, Rafa. Mal comida. A gente sabe. É forte, mas a gente sabe, né? A gente já percebe essa necessidade, essa carência sexual. E aí,
como é que eu fazia lá no consultório? Mônica, paciente câncer de próstata, tirou lá todo o paranauê que restava, ficou com disfunção erétil, o cara tá broxa. E aí? Acabou a vida sexual dele, não vai ter mais vida sexual. E aí vem uma menina com esta cara que vos apresento e diz assim, sim, tem dedo não? Tem boca não, filho? Tem língua não? Bora aprender a usar essa língua? Vamos aprender a usar esse dedo? Vamos aprender a usar essas palavras para falar alguma coisa? Vamos aprender a fazer sexo de outras formas? É óbvio que no começo foi chocante, né? Até porque era um desafio para mim e geralmente os pacientes de oncologia prostática são homens mais velhos. Mas assim, eu conseguia perceber, gente, é nítido. Quando uma pessoa não tem orientação sexual, ela tem uma fotografia. Quando ela recebe a orientação, testa e volta, é outra expressão. Muda muito. Mulheres com câncer de útero, aí vai lá, a radioterapia, colabou tudo. Acabou, né, doutora? Não vai mais ter vida sexual. Não dá mais para penetrar, né? Ok, como é que tá a parte de trás? Ainda temos um orifício livre? Temos. Ok, vamos usar esse orifício que sobrou. Né? Vamos aprender, gente. O que é fazer sexo pra ti? Pra fazer sexo eu preciso de um pênis ereto, ativo, atuante, Torre Eiffel lá? Não precisa, gente. Olha, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Vamos degenitalizar a coisa. O sexo não se limita a um pênis, um ânus e uma vagina. Acabou. Ah, ele tem leucemia, não pode. Sim, ele tem dedo, ele tem língua, ele tem boca, ele tem cotovelo, ele tem calcanhar. Gente, o corpo todo é para ser usado. Ok? O corpo tá aqui, ó, tá rindo, né? Já tá lembrando. Fala a verdade. Tu estás lembrando de um dia que o teu ombro tava assim, né? Passou um filminho na cabeça. Se entregou, né? Se entregou. É isso aí, mana velha. Te entrega, mana velha. Te joga. Gente, mas a gente tem que começar por aí. Começa por aqui. Sexo não se limita a pênis, ânus e vagina. Isso aí tá tudo que eu tô fazendo. Vamos lá. Fizeste rádio? Não, só tô fazendo penetração. Tá, não fez rádio. Ok. A penetração nunca vai te fazer mal. Exceto quando tu estás com uma ferida local, algo aberto, enfim, que aí tu não ia nem pensar. Se tu pensa em penetrar, é porque tu pode. Começa daí. Porque se tu estivesses com uma ferida, enfim, uma complicação maior, ou tudo queimado, tu não ias nem pensar. Não vai ferir. Desde que... Aí vem o porém, tá, gente? Vem nosso... O que foi isso? É a pressão que tá achando que tá Olha só. Gente, desde que esteja bem lubrificado e bem preparado. E isso aí eu também quero muita atenção de vocês aqui. Quando a mulher está em estado de repouso, o que é estado de repouso dentro da sexualidade? Eu estou fora de um contexto. Eu não estou, apesar de estar falando sobre sexo, né? Eu não estou excitada agora. Então, como é que a minha vagina tá? O canal vaginal, tá? Tá colado, tá colabado. E o útero fica aqui em cima, tá? Aqui coladinho. Quando a gente está nesse estado que não está excitada, a vagina é colabada e ela é curta. Ela é bem curtinha, ok? É um tubo elástico. Quando eu começo a ficar excitada, aí preciso de sangue. Por isso que eu falei que homem e mulher precisa de sangue, mesma quantidade, tem que vir bastante. O homem porque tem que encher todos os corpos e fazer a Torre Eiffel, alguns Torre de Pisa, né? Outros a Torre Eiffel. Tem que crescer a torre, vai sangue, e pra gente o útero tem que subir. Esse posicionamento, essa reorganização dentro da cavidade da pelve, é sangue que vai fazer, tá? É o sangue que vai ajudar. Então o útero começa a subir. Quando ele começa a subir, ele vai alongando o canal vaginal.
Então pensa só, eu estou em repouso, a vagina está curtinha e está colada. Eu fico excitada, o útero começa a subir e o canal alonga e as paredes se afastam. Aí não importa se ele é japonês, se ele é africano, não vai sentir pancada no colo do útero. Entendeu? Não vai fazer diferença. Porque eu estou muito excitada, o útero subiu bastante. Legal. Aí tem um porém. Se eu não estou tão excitada assim, quando eu começo a penetrar, vocês já perceberam que atira a primeira pedra aquela que nunca viveu isso. Quando a gente vai, algumas vezes parece que a vagina está toda preparada, né? Aí você, pode vir, tô pronta. Outras vezes não. Parece que vai entrando e vai rasgando tudo. Não é isso? Pronto. Quando vocês sentem que está entrando, que está rasgando tudo, é porque vocês não estão tão excitadas. Aí qual é a dica? Cruza a perna e diz, não, agora não, dá um beijinho bem aqui. Beijo bem aqui, ó. Beijo bem aqui. Agora beijo bem aqui agora. Tá? Vocês têm que exigir esse nível de excitação mais alto. E não é exigir do parceiro, é exigir de vocês. Porque o que eu percebo também no consultório, muitas mulheres jogam para o seu par a responsabilidade de fazer-se excitar. Essa responsabilidade não é do par. A responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade. Então, se eu não estou envolvida na relação sexual, problema meu. Não é um problema dele. Vamos já chegar lá na retirada. Estou só explicando do nível de excitação. Quanto mais excitada eu estou, mais alto o meu útero vai. E mais acolchoado vai estar o canal vaginal. Todo mundo só fica atento pro homem, né? E aí, não ficou duro, não cresceu não? Cresceu, eu tô meio borrachuda aí. Não dá pra meter pressão não no cara, é pior, uma pressão horrível, né? Uma mulherada vem violenta. É horrível, cara. É terrível, mas a gente faz isso. Porra, é horrível. É horrível. Mas o que tem pra gente? A gente tem que ficar atento também pro nosso corpo. Porque se eu não tô preparada, vou sentir desconforto. Aí eu posso machucar. Quando eu vou ser penetrada e eu não estou com o canal vaginal preparado, eu não vou lubrificar o suficiente, eu vou ter atrito e ainda vou estar forçando a abertura de um caminho que estava colabado. Aí eu tenho risco de machucar, tá? E onde é que entra a educação sexual nisso tudo? Se tu não souberes de nada do que eu estou falando agora e tu te submeteres sempre a relações desprazerosas, relações dolorosas, relações ruins, te entregar pro teu parceiro porque tu é casada. É a minha obrigação, né? Sou mulher, eu tenho que servir meu marido. Isso acontece muito. Então, se você vai se entregando pro outro sem estar excitada o suficiente, você vai se machucando. E não é só um machucado local, é um machucado emocional, sabe? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Ok, tem outras condições? Tem. Quais? Por exemplo, eu não estou conseguindo lubrificar o suficiente. E aí vai no cuspe? Pode ir também, pode ir. Mas, gente, um lubrificante tem na farmácia a base de água, tem em sex shop a base de água, tem a base de silicone. Lubrificante é o melhor amigo da mulher. Aleluia! Estou trazendo boas lembranças. Eu fico tão feliz. Tá, gente, olha só. Vamos lá, menos excitadas, tá? Vamos concentrar aqui. Se eu estou sentindo que não tá, né? Não tô lubrificando bem, traz um lubrificante, deixa o lubrificante perto de vocês. O lubrificante vai proteger a mucosa da vagina. E eu não agrido só a mucosa da vagina, eu posso prejudicar também a uretra. Sabe aquelas relações que às vezes você tá lá, aquela demora, parece estar entupido, não gosto, aí demora, aí depois vocês vão fazer xixi e fica ardendo, né? Mas como se o xixi não desce pelo canal da vagina? Porque a parede da vagina e a parede da uretra são pertinho. E aí vai acabar agredindo, machuca, arde, aí pode, enfim, vai trazendo outros problemas. Aí o que vai concluir disso tudo? Ela vai ter aversão, ela já não vai querer depois. Ai, não, vai doer de novo. Nem vou dizer que tô dor de cabeça. Ai, tô com dor de cabeça, não tô conseguindo. Né? Tá. Que outra complicação pode acontecer? A mulher fez uma histerectomia. Lembra da posição? Relaxada, paredes colabadas, né? Quando eu fico excitada, o útero vai subindo para alongar o canal, afastar a parede, ficar acolchoado e tal. Quando eu tenho uma cicatriz aqui em cima,
tirei o útero, fiz esterectomia, ficou a cicatriz da esterectomia, eu perco essa capacidade de alongamento do canal vaginal. E aí, gente, mora um perigo. Mas vai parar de meter por isso? Não, tem outras posições. Evita ficar de 4, que são posições mais profundas. Dá preferência para posições de ladinho, porque o pênis vai perdendo o comprimento de penetração na curva do bumbum, né? Tem outras posições, ou pode ficar sentada e você vai dosando o quanto penetra. Pode ficar agachada também, que você vai controlando. Tudo tem solução. Mas isso vale para o ovário também? O ovário também pode causar dificuldade no alongamento, porque o útero vai estar... Lembra, tá todo mundo pertinho, né? Imagina quando você cola... quando cai e cola super bonder no dedo, aí fica aquele pedacinho que às vezes você não consegue esticar direito, né? É do mesmo jeito. Imagina que tá com cola super bonder lá dentro, filha. Ok, mas vamos pensar no lado bom. Sequela a gente já sabe que tem. Lado bom, o que que tem? Tem uma mulher que está querendo continuar vivendo, tem uma mulher que está continuando aí, continua aqui sorrindo, se está sorrindo é porque acha graça porque te interessa. Então, se está aqui é porque te interessa, então vamos focar no que é legal, tá? O que que você vai fazer? Não só ela, todo mundo, tá? Chegando em casa é só cortar a unha, se tiver muito grande pode machucar, às vezes faz uma pinça e, enfim, machuca. Vocês vão introduzir o dedo na vagina, pode ser esse daqui, pode ser esse dedo do meio, vocês vão explorar lá por dentro. Os homens também? Olha, baby. Começar a usar o parceiro, né? Pode ser o dedo do marido, não pode? Não. Olha só, prestem atenção. O corpo é de vocês. Se você... Ó, silêncio! O corpo é de vocês. Se vocês... Olha, eu vou te dar 0, menos meio ponto na prova. O corpo é de vocês. Se vocês não se sentem confortáveis para tocar no próprio corpo, alguma coisa muito errada está acontecendo. Se vocês não se sentem confortáveis para chegar em casa e colocar o dedo na vagina, para ver até onde vocês conseguem penetrar, para ver o que vocês sentem, para ver se tem algum ponto de dor ou alguma coisa, gente, alguma coisa muito errada está acontecendo. É o corpo de vocês. Eu não posso chegar e jogar pro outro essa responsabilidade. Vem cá, põe o dedo aqui, vê como é que tá. Que isso? Que isso agora? Acabou. Acabou que não tem nenhuma criança. Todo mundo é adulto, responsável e de cognitivo preservado para fazer isso. Vocês têm que fazer isso porque é o primeiro passo para a sexualidade. A sexualidade de vocês é o corpo de vocês. Se eu não conheço o meu corpo, como é que eu vou ter prazer na relação sexual? Vocês só vão entregar o corpo de vocês para outra pessoa usar? Ou vocês vão entregar para outra pessoa dar para vocês? Por exemplo, meu marido me deu prazer. Então, mas não te deu nada. Ele te emprestou o pênis dele, o prazer foi teu. É assim, gente. Ou vocês remodelam esse modelo mental aí de vocês, ou então vão ficar empacadas igual no século II, quando se existia só para servir. Vocês não estão aqui só para servir ninguém. O corpo é de vocês. Então, o que você vai fazer em casa? Vai colocar a porra do dedo lá dentro, entendeu? O teu, tá bom? O teu dedo. O teu. Não precisa pedir pra coleguinha, tá? É o teu dedo. Coloca o dedo e vê até onde vai. Se tiver algum lugar endurecido demais, pressiona pra ver se dói, tá bom? Se conseguir esse dedo aqui, tu consegue ter relações sexuais penetrando. Aí tu vai ter que tomar cuidado com a posição. O ideal são posições de ladinho. Ou posições de papai e mamãe. Papai e mamãe é legal porque tu fica olhando para ver a expressão dele, se ele tá feliz, se ele tá contente, né? É até mais legal. Evita posições que tu fica totalmente jogada, como sentada, né? Sentada vai penetrar muito fundo, pode não conseguir sustentar com a força da coxa. Ou evita a posição de 4 também, que vai incomodar bastante, porque são penetrações mais profundas, tá bom? Mas tem que tocar. E se um dedo passa, quando estiver excitada, o pênis vai, a não ser que seja alguém muito desproporcionado, tipo aqueles de 3 palmos, assim. Mas se for um tamanho normal, assim, do brasileiro, uma caneta Bic, dá. Se não for do WhatsApp, né? Se não for o negão do WhatsApp, aí dá pra suportar. Ok? Então vamos lá. Situação comum.
a parede da vagina está colada, o útero está baixinho. Por isso que às vezes quando a gente não está tão excitada, a gente só vai na posição de estrela do mar e deixa o outro penetrar, a gente vai sentir pancada no colo do útero, tá? Porque o útero não subiu, porque a gente não ficou tão excitado. O Rafael tá com vergonha. Estrela do mar, cara. Eu tô rindo de estrela do mar. Fiquei imaginando estrela do mar. Agora eu que me entreguei, não foi? Lembrança, né, Rafa? Então, gente, tá lá. Não é? Então, situações normais, sentir pancada no colo do útero, tira para tudo e capricha em preliminares. Seja você se estimulando, se masturbando, ou dando mais beijo, ou trocando carinho. Vocês têm que perceber que a excitação de vocês tem que estar no nível máximo. Qual é o momento ideal para ser penetrada? É aquele momento que você diz, pelo amor de Deus, mete o louco, eu não tô mais aguentando. Esse é o momento certo para penetrar. A gente chama de fase de platô. Tem um ciclo na resposta sexual. É desejo, excitação, platô, que é o máximo da excitação, orgasmo e resolução, quando volta tudo para o estado normal. Então, dentro desse ciclo, a fase de platô, você perceber o auge da sua excitação é importantíssimo. A maioria das mulheres nem sabe que tem isso. Nem sabe. Aí tem que dizer, doutora, mas só é desconfortável no começo, depois fica bom. Mas claro, vai mandando sangue no manual, em vez de deixar no automático, né? E aí vai incomodar, ok? Então essa situação, tem que estar muito excitada. O que pode causar prejuízo? Não estar tão lubrificada. Então tem que ter lubrificante do lado. Sex shop, farmácia, saliva mesmo, vai no que der, mas tem que lubrificar bem. Se não lubrifica o suficiente, vai machucar, vai descascar, vai arranhar. Imagina, pega um pêssego e fica esfregando o dedo assim no pé. Daqui a pouco sai a pele e começa a virar... É horrível, gente. Depois dói pra caramba, você vai ficar com dor pélvica, passar 2 dias com aquela sensação ruim no pé da barriga, é super desconfortável. A gente consegue evitar usando o lubrificante. E por fim, vejam se tem alguma obstrução, seja por esterectomia, seja pela radioterapia. Faz o teste do dedo, introduz o dedo, tá legal? Dá pra penetrar se não for um negão do WhatsApp. O negão do WhatsApp não dá não, ok? Outra coisa, tamanho do pênis, né? Não consigo ter prazer porque o canal vaginal, ele é rico em terminações nervosas na entradinha da vagina. Até esse tamanho aqui, ó, esse tamaninho aqui, ó. O dedo de você tem 3 pedacinhos, o primeiro e o segundo pedacinho. Esses aqui são cruciais. Penetrou, deu esses 2, é só dar uma giradinha assim pra frente que vocês vão pegar bem no centro do corpo do clitóris, é o que chamam de ponto G. Essa é a região mais inervada da vagina. Quanto mais para perto do colo do útero, ou seja, quanto mais fundo, menor sensibilidade. Então, pênis grandão é legal só pra gente olhar. Pô, legal, né? Grandão. Só pra isso. Porque para dar prazer, o tamanho do dedo já era suficiente. Já é suficiente, ó. É essa região que é mais inervada. Isso são informações que eu falo na brincadeira, porque você fala com um termo técnico, vocês acham chato, né? Mas isso é importante vocês entenderem para desmistificar aquela ideia de que eu não consigo ter prazer porque eu fiz esterectomia. Claro que consegue. Outra coisa que eu vejo muito no consultório, as mulheres se queixando. Eu não consigo ter orgasmo pela vagina, doutora, eu só consigo ter orgasmo pelo clitóris. Qual o problema? Nenhum. Orgasmo é orgasmo. A sensação do prazer é hipotalâmica, tá lá no cérebro de vocês, tá? Por onde vem o estímulo, pouco importa. Tem mulheres que relatam orgasmo com uma lambida no pescoço. E aí, é orgasmo de pescoço? Ou então quem é voyeur, assiste um filme ou vai numa casa e vê pessoas transando e tem um orgasmo de olho. Claro que não, gente. Orgasmo é orgasmo. A sensação é a mesma, tá? Vocês têm sonhos eróticos. Quem nunca teve um orgasmo dormindo, gente, é uma sensação sensacional. É igual. E ninguém nem tocou em nada. Foi só na imaginação. Então, a sensação de orgasmo é única. Por onde o orgasmo é desencadeado, depende de quê? Da área que é estimulada. Então, se
as mulheres já pouco se masturbam, Rafael. A maioria das mulheres não tocam porque elas têm, igual ela, nunca enfiei o dedo, né? A maioria das mulheres já não se masturbam. E as mulheres que se masturbam, elas geralmente o fazem só com o dedo em cima do clitóris, só por cima. Se você não estimular dentro da vagina, você não vai aprender a ter orgasmo pela vagina. A gente aprende a ter orgasmos pelo canal da vagina quando a gente desenvolve a sensibilidade do canal. Se eu não estou estimulando o meu canal vaginal, eu não vou aprender como é que eu gosto. E aí eu pego o meu corpo, entrego para outra pessoa e digo, vai lá, me dá orgasmo agora. É isso que vocês fazem geralmente. Pega o seu corpo, entrega para o outro e dá para o outro a responsabilidade de dar prazer para você. Então, na realidade, é você que tem que saber qual é o prazer que você tem. Qual é a velocidade. Eu sempre comparo isso. Homens. Vocês já pararam para estimular um homem? Aí você pega no pênis e começa, né? Aí ele te olha. Não, filha, não é assim. É assim. Né? E aí ele corrige. Se você tenta masturbar um homem e não é da forma que ele está habituado, ele vai te ensinar. E ele ensina isso com muita naturalidade. O homem vai te corrigir, vai te explicar, vai dizer, aperta mais aqui, chupa mais aqui, segura, aperta na bolinha aqui, eu não toca na bola, que eu não gosto. Enfim, cada um vai ensinar de uma forma. E pra ele, isso é... Eu tá com vergonha? Tô só achando graça. Eu tô achando graça disso tudo. Então, o homem lida com muita naturalidade. Olha só, gente, o homem lida com o corpo de uma forma mais natural que a mulher. E isso tem dois fatores importantes. Um deles é a disposição anatômica, né? Que o pênis está lá pra fora. Ele olha, ele cumprimenta, ele dá aquela coçada no saco, sem pudor, na frente de todo mundo, né? Então o homem lida com a genitália de uma forma muito, muito bacana, né? E também, além da posição anatômica, tem a questão social. Todo mundo entende que o menino tem a fase de punheteiro, né? Todo mundo sabe. Os meus primos faziam um concurso, alinhava todo mundo, bora lá, quem vai mais longe, tá? E marcava no passo, aonde ia, concurso de quem ejaculava mais distante. Então, para o homem lidar com essa questão da descoberta do corpo é muito natural, é natural. Ele cresce com esse entendimento, né? Muitos pais levam os filhos em puteiro, vai lá conhecer. Cara. Gente, isso acontece o tempo todo. A mulher não. Primeiro que a nossa disposição é uma vadiagem, né? A gente tá com o pelo encravado. Vamos lá, quem nunca fez isso? Não dá. Põe o espelho, levanta a perna, aí não dá. Aí coloca a nossa genitália. E quem olha, não gosta do que olha. Todo homem se vangloria do pênis, né? Amigão, não sei o quê, aí bota o nome na porra do pau dele, né? Aí o negócio assim, uma relação, mas a mulher não. A mulher não tá com vergonha, né? Eu tô achando uma figura, cara. Eu sabia que era figura, mas tá demais hoje. Hoje ela tá inspirada. É porque eu tô namorando. Ah, é por isso. Qual o nome? Então, gente. Não. Sim, gente, então. Só para contextualizar, essa maneira como o homem lida com o pênis, essa naturalidade, essa amizade, essa cumplicidade, o pênis é um amigão dele, entendeu? É o melhor amigo. E eles falam do pênis com... Pode até não ter tudo isso. Não, mas o meu. E aí fica, sabe aquela disputa de homem? Vocês convivem, sabem o que eu tô falando. Procede, né? Não, nós não falamos esse tipo de coisa. Ah, capaz. Então, a mulher não, a mulher tem vergonha, a mulher não toca. E além de não tocar, da vergonha, além do que ela aprendeu na família, ainda tem, né, aquela de, não posso falar sobre isso, eu não posso me expor porque é feio, porque eu sou uma mocinha, né? E mocinhas não podem falar isso, né? Então eu não falei nada. Se vocês disserem pra alguém que eu falei tudo que eu falei, eu vou dizer que não. Qualquer coisa... Tanto que essa parte eu edito ali, o Vinícius, que é meu produtor, ele edita quando tem essas coisas assim muito punk. Eu digo, Vini, corta pra ninguém não ter prova que eu falei assim, que eu sou uma mocinha. Fica com medo de ser puta pra sociedade, com né? Com medo de ser puta. E, gente, tem que ser puta no quarto meio, claro que tem. Por que não? Por
Sabe por que esse medo, esse pudor todo? Tem que falar abertamente com teu par. Tem que dizer o que tu gosta, tem que dizer da forma que tu gosta. Tu tens que direcionar o teu par para o que é agradável para ti. Se tu não sabes o que tu gostas, ele não vai adivinhar, baby. Não tem bola de cristal. Olha aí, tá lembrando do dia que ela contou pra ele o que ela gostava, né? Ela tá roubando a cena. Ela tá roubando a cena. Senta aqui com a gente, puxa a cadeirinha pra ela ali. Gente, olha só, vocês conhecem a obra Alice no País das Maravilhas. E eu gosto muito do diálogo que a Alice tem com o gato. Aí o gato tá lá em cima da árvore com aquele olhão de gato e o rabo balançando. Quando a Alice olha pro gato desesperada e diz: me ajuda a sair daqui, eu quero sair daqui, eu tô perdida, me ajuda. Ele olha pra ela com o olhão de gato e diz: você quer ir pra onde? Eu não sei pra onde eu quero ir, me ajuda. E o gato olha e diz assim: se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Gente, olha que lição de sexualidade isso é. Se a gente não sabe o que a gente gosta, a gente vai se contentar com qualquer merreca que a gente recebe. É simples. É até matemático de tão óbvio isso. É muito óbvio. Então, por que é tão difícil para a gente explorar o nosso corpo, tocar no nosso corpo, falar sobre sexo, descobrir quais são as nossas preferências? Por que é tão difícil? E eu sou João de Barro, sabe? É João de Barro, né? Aquele passarinho que vai lá e joga uma aguinha e vai lá e joga um pouquinho. E se a gente fizer um pouquinho só, cada dia... Gente, até fevereiro desse ano, tinha 2.000 pessoas no meu Instagram. Eu já estou caminhando para 15 mil em poucos meses. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em 7 meses. Eu não estou falando nada que é novidade. Eu estou trazendo o que vocês já sabem, com um outro contexto que vocês já sabem, e provocando vocês a pensar em cima daquilo, mas pensar em posições diferentes. Se eu conseguir fazer isso, vocês conseguem. Olha só, fantástico. Eu vim falar com vocês sobre sexualidade. E eu estou o tempo todo chamando a atenção de vocês para quê? Para vocês. A sexualidade és tu. Tá? A sexualidade aqui está sendo representada a sexualidade da Mônica, a sexualidade do Rafael, a sexualidade de cada um individualmente. A sexualidade, ela é o sexo, voltando à sexualidade, não, sexo em si, o sexo é reflexo da tua vida. A tua vida sexual, ela vai ser um reflexo de como tu lidas com a tua vida lá fora. Isso é uma relação direta. Uma mulher que não tem coragem de falar para o seu parceiro que está doendo quando ela é penetrada, ela não vai ter coragem também de falar para o chefe dela que ela precisa de um aumento, porque ela está trabalhando há 5 anos e o salário dela não é reajustado. Ela não vai ter coragem de falar para o marido dela que quem está perdendo é ele, que se ele saiu, azar o dele, perdeu uma mulher incrível que sobreviveu e que tem uma história sensacional para contar. Então percebe, desvincula. Não é fácil, não é. Não vai desconstruir em 5 minutos, não vai desconstruir, mas tu podes escolher que tipo de pensamento tu começas a nutrir. De novo a história, eu adoro essas parábolas. A historinha dos 2 cachorrinhos, né? Tem 2 cachorrinhos com fome. Qual que vai sobreviver? Aquele que tu alimentares. Então, se tu puderes começar a pensar em ti como um indivíduo e não como um casal, gente, o casal é consequência. Toda a associação é consequência e é consequência de interesses em comum. Então, quando eu decido casar com alguém, eu estou casada porque eu tenho objetivos em comum com aquela pessoa. Aquela pessoa não é a pessoa responsável por me fazer feliz. Eu sou responsável por me fazer feliz. E se ele não quer continuar comigo porque eu estou com câncer, ele não ia servir para mim em qualquer outro momento. Não fosse um câncer, fosse uma falência.
não fosse uma falência, fosse uma, sei lá, uma diabetes tipo 2, sei lá, por qualquer coisa, não seja doença, talvez ele não estivesse mais comigo porque ele conheceu alguém que achou mais interessante do que eu e ele quis seguir a vida com essa pessoa que é mais interessante. Então, não é o câncer, não te apega ao câncer. Porque o que acontece muito com os grupos, principalmente, é que parece que vocês pegam esse problema e abraçam o problema e fica aqui agarrado no problema. Ah, eu não tenho mais emprego, é porque eu tenho câncer. Eu não tenho mais marido, é porque eu tenho câncer. Eu não consigo mais, é porque eu tenho câncer. Não é. É porque a forma como tu estás enxergando a tua vida tá te colocando numa posição de vítima. E aqui a gente não pode se enxergar como vítima. Eu tenho que me enxergar como vencedora da minha vida. Eu tomo as rédeas da minha vida. E eu tenho uma doença mental grave chamada transtorno do humor bipolar. Eu tomo remédio todo dia. Eu faço psicoterapia toda semana. Eu vou para o psiquiatra todo mês. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa doença que não tem cura. E tem pessoas que se suicidam porque tem transtorno bipolar. A bipolaridade é a segunda maior causa de suicídio no mundo inteiro. Tem pessoas que estão aposentadas porque são bipolares. A minha taxa de lítio é abaixo de 0,2. Eu deveria ter lítio em pelo menos 200 ali, para garantir meu equilíbrio. Então, eu tinha tudo para dar errado, filha. E aí você escolhe, o que você vai fazer? Você vai se vitimizar? Ah, eu sou bipolar, eu fali minha empresa porque eu sou bipolar. E faliu a empresa, ok, levanta, te arruma e diz onde é que tem outro lugar para trabalhar. Já leva meu currículo. E vai, entendeu? É o olhar da gente que transforma tudo. E isso é sexualidade. E é o permitir, o se permitir. Permitir-se. Exatamente. É É Alcoólicos Anônimos. Mais um dia que eu não me vitimizei e eu levantei as mangas e eu fui pra guerra. Inclusive, nesse mesmo grupo, a gente nota, que ela está falando, que realmente o casamento já não era aquela coisa. Exatamente. Aí vem pessoas pro consultório. Vem pro consultório. Tem mulheres que não contaram com seus maridos para perder a mama. Isso não é uma relação de cumplicidade. É uma relação de cumplicidade? Né? É uma relação saudável? Não A é. maioria não foi um câncer. Aham, exatamente. Já não eram relações saudáveis mesmo, entendeu? E aí é mais fácil usar o diagnóstico para se vitimizar. Eu quero ser coitadinha. Poxa, no momento que eu tô tão frágil, ele me abandonou. E eu vejo isso no consultório. Os casais, as mulheres chegam, os homens chegam. Ai, nosso casamento tá ruim, caiu na rotina, não tem mais sexo. Cara, não é a rotina que destrói o sexo. É o relacionamento de vocês que vai afetar na vida sexual. Se o relacionamento tá ruim, se não tem admiração, se não tem respeito, você não vai ter tesão. Eu não consigo ter tesão por alguém que eu não admiro. Não dá. Não endurece o clitóris. Lembrou, né? Faz sentido para vocês isso que a gente está conversando? Ok, só para finalizar, que a gente já está há bastante tempo aqui falando, a autoimagem, ela é tudo, tá? A autoimagem é tudo. Como eu falei para vocês, eu tenho eu sou bipolar, sou um paciente bipolar, faço controle e tal. A minha autoimagem é muito afetada. Eu cresci sendo chamada de pente de lado. Magricela, Olivia Palito. Mas pente de lado é sacanagem, né? Pente de lado foi o mais grave de todos. Enfim, eu cresci com uma ideia de que, primeiro que eu fui nerd a vida inteira, né? Aquela que sentava na frente, óculos fundo de garrafa, andava com os nerds e eu sempre fui a menina que as pessoas jogavam papel na escola. Eu sempre fui essa figura, né? É engraçado que agora no Instagram todo mundo me acha linda. Eu achei, ai, tão legal. É a primeira vez da minha vida que eu me sinto, sabe? Nossa, só porque eu falo de sexo. É só por isso. Só por isso. Se não fosse eu continuar só falando do câncer, não ia ter esse papo todo. Falar nisso, qual é o Instagram que eu quero? Doutora Mônica Moura. Aí sim, a autoimagem. Então, voltando, eu sei qual imagem eu tenho de mim baseada no feedback que eu recebi ao longo da vida. Então, eu me vejo como uma pessoa normal, não me acho nem um pouco sexy. Às vezes, porque a Mônica, gente, eu não sei ser sexy nem sozinha na frente do espelho. Eu começo a fazer assim, e aí dá tão errado que eu digo, tá, para, deixa pra lá. Então, a gente tem a nossa autoimagem construída com base na observação, no feedback que todo mundo dá.
E eu sou muito tímida. Eu fiz teatro para usar as redes sociais, para ir para o Instagram, para levar a educação sexual. Eu me preparei para isso. Então, eu entrei para o teatro, reforcei com o meu psicólogo para trabalhar a minha segurança, a minha confiança, a minha autoestima. E fiz todo um preparo para estar no momento de vida que eu estou hoje. Foi tudo pensado, não aconteceu. Assim, a Mônica acorda, liga a câmera e está pronta. É óbvio que não, né, gente? A gente tem todo um preparo. Então, no meio desse preparo todo, e me preparando para levar a educação sexual, eu me deparei com uma questão importante. Eu sou muito tímida. E a autoimagem que eu tenho, né, o corpo, eu enxergo o meu corpo como alguém não atraente. Eu vejo um monte de mulher linda na noite, ai, meu sonho, se eu fosse assim, seria tão legal, né? E aí eu fui convidada por um fotógrafo chamado Nando Diniz para fazer um ensaio sensual. Eu até levei meu namorado, ele disse, amor, vem cá, vamos ali comigo rapidinho. Tomar um sorvete. Vamos tomar um sorvete ou um café, né? E aí, com esse ensaio, olha só que interessante. Gente, relato pessoal, isso aconteceu, foi domingo passado, né, Os? Domingo passado nós fizemos as fotos. A imagem que eu tinha foi totalmente diferente da imagem que ele me apresentou. Fazer esse ensaio, gente, foi uma chave assim que girou, sabe? Girou a chave completamente. Aí ela estava me mostrando as fotos e imediatamente me remeteu. E a moça que eu te falei do lenço é a Marta. Ah, a Marta. Muito, muito sensacional esse trabalho. Aquele ensaio foi o live pra mim. Exatamente. E só entende isso quem faz, Marta. Marta, só entende quem faz o ensaio. Sabe por quê? Porque eu sempre ouvi o Nando falar, Mônica, as mulheres se sentem mais bonitas, elas vão se sentir melhor depois do ensaio. Eu digo, ah tá, como é que uma foto vai fazer alguém se sentir gostosa de repente? E faz, não é? Então, assim, quando alguém... Parece que a gente precisa, é do ser humano, a gente precisa que venha alguém de fora, te dar uns tapas, te dizer, tu tá doida? Olha como tu é. Eita, essa aqui sou eu, tu viu? Bonitona, né? Nem parece que é. Gente, a imagem, ela pode ser construída e reconstruída. Agora, atenção, a gente pode levar anos para construir uma imagem e segundos para derrubar. O que derruba é muito instantâneo. Talvez a mastectomia tenha sido esse derrubar. Talvez ela tenha sido só uma gota de um copo que já estava cheio. Então pensem nisso quando vocês estiverem sozinhas, sabe? Será que a minha imagem, a minha autoimagem já estava afetada quando essa mastectomia chegou? Ou será que eu estava bem e isso foi o que me empurrou lá de cima, me jogou no precipício? Das fotos, as minhas falaram, como tem foto sensual com mulher mastectomizada? Tem muitas, eu já pesquisei Isso, muitas. E era exatamente a proposta dessa da fotógrafa. E a gente viu que realmente, com o resultado da Marta, da Alessia, tu viu algumas fotos? Aham, vi. Com Lindas as o resultado fotos. das meninas, aconteceu isso exatamente o que tu falou, entendeu? Quando elas se viram, não achavam que eram elas. Aquela foto É muito legal, né? E, gente, é lindo isso. Então, uma dica, né? A gente trabalha com dicas práticas. Uma dica, enxerga, te desafia a te enxergar de uma forma diferente. Então, se tu puderes fazer um ensaio desses, muda a visão que tu tens do teu corpo, muda a visão que tu tens do que tu representa, como as pessoas te veem. E isso da sexualidade, claro, né? Diretamente influencia na sexualidade. Então, assim, meu resumo da ópera de hoje. Invistam na autoimagem de vocês e respondam se essa autoimagem, como estava a autoimagem antes e como está a autoimagem agora. Quando a gente tem uma referência, fica bem mais fácil enxergar valor e agregar valor até, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é, explorem o corpo de vocês. A maior ferramenta que a gente tem é o nosso próprio corpo. Não é responsabilidade de ninguém te dar prazer, a não ser tua própria responsabilidade, né? Então, assim, se a gente não assume, a gente fica empacado. E aí vocês têm toda a escolha. Ou vocês empacam, ou vocês seguem correndo na frente. Eu sugiro que vocês escolham seguir correndo na frente, mas fica livre. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Mônica. Agora, acho que no final a gente pode abrir espaço para alguma pergunta, sobre alguma dúvida, algum comentário final.